Muito bem, deixa eu receber meu amigo Cláudio Luiz Caivano, doutor Caivano conosco, para mais essa edição do nosso Jornal da Auriverde. Caivano, quero trazer contigo a notícia da prisão do Márcio, preso do dia 9 de janeiro, voltou para a cadeia por conta de descumprir as cautelares. Pelo menos é o que consta. Tenho receio, Caivano, de que isso volte a acontecer com outros brasileiros para mostrar que a justiça implacável continua aí, né, pronta para prender quem nunca deveria ter sido preso. Por um outro lado, Caivano, tem uma outra data que nós precisamos lembrar hoje. 2 de fevereiro, a gente lembra 1 ano da prisão de Daniel Silveira. E a gente vai esquecendo essas pessoas, soldados que vão ficando para trás, porque o Márcio está condenado a apodrecer na cadeia, do jeito que está aí, esse patriota. Daniel Silveira, quem fala de Daniel Silveira hoje? Num dia depois da fala do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que diz que está atento e vai rastrear para ver quem atenta contra a democracia. Caivano, é uma em cima da outra. Bom dia. Bom dia, nesse caso, se torna uma força de expressão na nossa origem linguística, né, Pitoli? Mas bom dia a você, bom dia ao João, bom dia ao amigo Emílio e principalmente a você, nossa audiência. Continue fortalecendo, porque você está percebendo que vozes estão gradativamente sendo caladas. Pois bem, Pitoli, nessa seara aí dos supostos descumprimentos, eu, na semana passada, na sexta-feira, eu não sei se eu consegui chegar a falar sobre isso aqui, porque são tantos casos que a gente tem para falar que posso ter deixado de lado, né? Eu passei um dia extremamente atribulado na última semana, porque na segunda-feira eu comecei a receber as intimações, né? A gente ainda estava em recesso, e aí eu comecei a receber intimações no começo daquela semana, justamente sobre esses descumprimentos. Então, só para você ter uma noção, Pitoli, eu respondi a 5 desses descumprimentos. Então, o que eu gostaria de lembrar a esses nobres julgadores é que eles estão ferindo a portaria 412 do CNJ. Eu vou sempre tentar primar, Pitoli, pela questão jurídica e pela questão filosófico-humana, né? A portaria 412 do CNJ pede razoabilidade nas questões de descumprimento, porque, veja, vamos nos colocar na posição do Márcio. Então, eu estou na minha casa, recolhido, né, um pouco antes das 19 horas, e de repente eu tenho uma emergência com a minha mãe, com o meu pai, com o meu filho, com o meu irmão, e eu preciso sair. Como aconteceu com uma das minhas assistidas, ela teve que socorrer o marido, que ficou na divisa de uma outra cidade com o carro quebrado. Isso é uma questão corriqueira. E aí eu te pergunto, que escolha tomaria uma pessoa assim? Ela vai deixar de atender o marido? Ela vai deixar de prestar o auxílio? Ela vai deixar de assistir a uma vizinha que possa estar precisando dela? E aí a tornozeleira vai tocar, ela vai ter que atender o telefone, eles vão falar isso, vão pedir, vão perguntar. E veja só, nos casos que a gente tem atendido, são questões de horas, quando não minutos, Pitoli. Eu tive que responder há alguns meses um descumprimento de 11 minutos. Eu não estou brincando aqui não, audiência. Um descumprimento de horário de 11 minutos. Era para estar em casa às 19, ele chegou às 19h11, porque na cidade do interior que ele está, ele tem que atravessar a linha do trem para chegar em casa e estava passando uma composição. Para quem não sabe, as composições são extremamente longas e andam a uma velocidade inferior a 30 km por hora. Aquilo levou quase 8 minutos para terminar de passar a composição, para que ele pudesse voltar para casa. Pois o juiz me intimou. Responda aí o que está acontecendo. E eu só fiz um pedido que eu vou transformar aqui publicamente. Tratem os meus assistidos como se bandidos fossem. Porque a determinação do CNJ para bandidos é que sequer vão atrás. A polícia não vai atrás, tem que haver razoabilidade, e vai haver razoabilidade no tratamento com essa almazinha cebosa, penada, mas que é uma vítima da sociedade. Então eu só peço aquilo que está esculpido na nossa Constituição,
isonomia no tratamento de todos. Todos são iguais perante a lei, Pitoli. Bom, então se fosse assim, esses patriotas teriam que se apresentar a cada 3 meses, né? Porque bandido... O Emílio tem uma história interessante para contar, Caivano, de um patriota que ele encontrou e que ele confidenciou que encontrou ali no fórum. Ô, Emílio, conta essa história aí, por gentileza. Eu não estou lembrando de que história você aquela história do patriota que vai toda segunda-feira sim, à delegacia e encontrou o bandido, o traficante e tal, que zombou dele por quê? Isso. Não, então, foi em São Paulo, no lançamento do livro, o Dr. Caivano estava lá, ele deve ter conversado também com esse mesmo patriota, né? Ele estava junto lá no lançamento do livro. E aí, ele vai toda segunda-feira e lá pelas tantas ele cruzou com um jovem de 18 anos e esse patriota estava com a sua mãe. E a mãe dele perguntou, e aí, qual é a sua bronca? E para o jovem de 18 anos, né, viu o rapaz muito jovem lá, né? E o jovem falou, olha, eu zerei o Código Penal. O que é zerar o Código Penal? Eu já cometi de tudo, já fiz de tudo, tá? E aí, passaram-se uns 3 meses e esse jovem meliante encontrou o nosso patriota e falou para ele, você lembra de mim? Aí o cara olhou, não tô lembrando. Então, a sua mãe falou comigo e tal. E aí, esse miliante falou o seguinte, que só ia voltar agora daqui a 3 meses para o fórum para se apresentar e ainda desejou boa sorte pro patriota que está indo toda semana lá, ou seja, debochando, né? Pois é, e aí, obrigado, Emílio. E Caivano, tem uma outra situação também, de uma patriota tornozelada de uma cidade aqui do interior de São Paulo, que ela tem o seu comércio, ela não consegue trabalhar, por exemplo, não conseguia trabalhar na época de Natal no horário estendido, né, oferecido para o comércio, que ela tinha que voltar para casa. Ela não consegue cumprir o horário em função da saída do filho da escola e por morar na zona rural. E isso quando não tem problema do sinal com a internet para comunicação com a tornozeleira, e aí o telefone começa a tocar incessantemente, trazendo problemas psicológicos, sabe para quem, Caivano? Para a mãe dela. Porque tentam ligar para ela, não encontram o celular sem sinal, então não encontram essa patriota, ligam para a mãe. A mãe diz que agora, toda vez que toca o telefone, se desespera. Então, quer dizer, a gente está causando transtornos, destruições em mentes, né, em vidas que a gente não tem ideia onde chega, né, Caivano? Não tenha dúvida, né, Pitoli? Você sabe o trabalho que a gente vem fazendo, então vou fazer um agradecimento público aqui à doutora Cláudia Ricken, né? A gente atende aí cerca de 40 assistidos, né, 40 inscritos nessas insanidades jurídicas do Brasil, que só acontecem aqui no Brasil, justamente por conta dessas questões, isso envolve família. Então esse atendimento, ele se estende, ele atinge a família, justamente por questões como essa que você falou, as pessoas passam a ficar amedrontadas, justamente com o medo de acontecer o que você acabou de narrar, que aconteceu com o Márcio. E essa história que o Emílio contou, ela é muito corriqueira. Numa cidade do interior, inclusive eu contei isso numa audiência pública, eu narrei a carta deles, né, de um casal que foi preso lá no 9 de janeiro, inclusive coloquei recentemente no meu canal, acho que deve ser da terça-feira o programa, Pitoli, se as pessoas quiserem verificar, tá lá. E essa pessoa me confidenciou também que encontrou um traficante de drogas. Ele estava indo lá assinar no mesmo dia que ela e eles se conheciam de infância, né? Aquelas coincidências que acontecem ainda em cidades do interior. E ela falou, poxa, mas o que você está fazendo aqui? Não, eu vim assinar. Assinar o quê? E aí é o 12, né? O antigo 12, que é o tráfico de drogas. Ele falou, peguei 8 meses de cadeia, saí agora e vim aqui assinar. Ah, então vou te encontrar aqui toda segunda-feira. Não. Eu só volto daqui 6 meses. Aí ela olhou para ele e falou, mas nem tornozeleira você tá? Ele falou, não, tornozeleira é só para vocês que são patriotas. A gente não precisa disso. Ou seja, Pitoli, do que a gente está falando? A gente está falando de um Estado bandidólatra, de uma autocracia que se formou recentemente em torno de out of law, ou seja, os fora da lei. Esses são os que hoje mandam no nosso país e chamam todas as suas atividades de defesa da democracia, porque democracia é aquilo que eles puderem falar.
que eles são livres para falar. Você não será livre para falar se você falar contra aquilo que eles acreditam. É por isso que você está vendo essas questões aí de não, vamos deixar para lá pequenos roubos, vamos deixar para lá os assaltos, não vamos apenar com a prisão, né? Não vamos acautelar esse cidadão, não vamos privá-lo de liberdade. De uma cervejinha, né? A cervejinha, exatamente. Olha, o Montesquieu foi muito claro quando ele escreveu isso no seu livro O Espírito das Leis, né, que eu tenho como uma Bíblia sagrada para mim. Ele diz que o fim da liberdade para uma nação acontece de duas formas. A real, pela violência do governo, e a de opinião, quando as coisas erradas tornam-se certas pelas atitudes governamentais. A gente já tem os dois no Brasil, Pitolli. Ora, vejam só, não é violência o que está sendo impetrado aí contra esses patriotas? É óbvio que é a violência. E a violência, ela se espalha, ela se torna medo, ela se torna pavor, e a sociedade cada vez se cala mais. É a tal da espiral do silêncio. E agora a gente tem um rede nacional, o atual ministro da Justiça, dizendo que não é preciso prender pequenos assaltos, não é preciso prender quando ocorrerem esses furtinhos, esses roubos. A nossa sociedade está em plena decadência, trancada dentro de um comunismo disfarçado. Eu só estou esperando a hora que eles vão acordar, Pitolli. E aí me permita mais um minuto. Claro. Eu acompanho você e o seu canal, e ontem você fez um tom de desabafo, você tem toda a razão. Você perguntou onde está o agro. Olha só, Pitolli, deixa eu te lembrar aqui da ADPF 519, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental de 2018. Essa DPF 519, eu agradeço ao meu amigo e colega Silvio Kuroda, que está me ajudando aí a interpretar esses fatos escabrosos do Brasil. Ela teve como o principal autor aí o Temer, Michel Temer, era o presidente da República. E aí ele teve contra si um levantamento aí de atitudes do PT, liderados por Lindbergh Farias, e que se tornou uma grande paralisação, e que naquele momento os caminhoneiros também aderiram. Pois bem, Pitolli, caminhoneiros nessa ADPF, a ADPF que não terminou até hoje, ela tem aí multas de R$100 mil. Agora, deixa eu te contar uma coisa. Não pode, tá? Eu não vou nem fazer uma pergunta retórica, porque as pessoas não têm obrigação de saber questões jurídicas. Não é possível um juiz, um ministro do STF, seja lá o que for, no caso é ministro do STF, que é uma DPF, executar uma multa. Pois bem, essas multas foram executadas em sede de ADPF. E quem era o relator? Alexandre de Moraes. Eu quero dizer para você aqui, em rede nacional, sem medo algum, porque coragem está me sobrando ultimamente. Tudo que foi investigado nessa ADPF e que é irregular, para não dizer ilícito, foi utilizado para a instauração dos inquéritos dos atos antidemocráticos, inquérito das fake news. É por isso que isso não termina nunca. É por isso que essa ADPF 519 não terminou até hoje. Ela tem mais de 7 mil páginas. Ninguém vai conseguir se debruçar agora e olhar o que aconteceu nisso, mas tem muita irregularidade. Tem, para você ter uma noção, Pitolli, eu estou trazendo em primeira mão no seu programa, para você ter uma noção, tem quebra de pacto federativo, porque Alexandre de Moraes pediu diretamente para chefes de polícias estaduais para mandarem informações para ele. Isso não pode acontecer, Pitolli. Quem tem que fazer isso é o governador que manda na polícia estadual, nas suas forças de segurança. E tem mais, tem declaração ali, tem uma manifestação da ex-vice-procuradora-geral da República, Lindor Araújo, dizendo que aquela DPF tinha que ser extinta, tinha que ser exarada uma sentença para acabar com ela, porque ela não pode ficar eternamente aberta e porque o MP não participou ali como deveria participar. Olha, eu estou falando para você de 2018, meu amigo. Não é de hoje que essas questões começaram, não é de agora, nós já estamos falando de problemas de 2023, que as pessoas foram presas no 8 de janeiro. Isso já vem de longa data. Olha o que Bolsonaro enfrentou sozinho. Olha o que nós deixamos que acontecesse com a nossa nação. Agora eu é que vou perguntar para os nossos ouvintes: até quando vocês vão aguentar ficar dessa maneira, sem ir para a rua se manifestar?
exigir o que é direito de vocês, e é um direito básico da vida: liberdade. Sem liberdade, não há vida. Ou começa agora, ou em breve, nem direito à vida nós teremos mais, Pitoli. Caivano, e o que fazer para a gente pagar o que deve para o Anderson Torres, para o Coronel Naime, dentre outros? O Ibanez passou o que passou, a gente sabe, enfim, diante do apontamento feito pelo Ministério Público Federal, que não encontrou dolo na ação destes, ou nas ações destes. Porque a gente vai precisar reparar. Anderson Torres, que aliás eu descobri que é nosso ouvinte, né, acompanha o nosso trabalho, eu fiquei tão feliz, mas ao mesmo tempo tão triste de saber como ficou a vida do querido Anderson Torres pós-prisão, 4 meses de prisão, depressão profunda, problemas de saúde, a família sofrendo, não só esposa, filhos, enfim, né? Como é que a gente vai pagar essa conta para estes? Como é que a gente vai pagar a conta para a Jane, esposa do Clezão, para Sírias, para Kézia e para Luísa? Como é que eu vou pagar a conta, por exemplo, para uma mulher que não consegue mais trabalhar porque ela está passando por problemas de pânico, de ansiedade, em função dos 7 meses que passou na prisão? Como é que a gente vai pagar isso para esse brasileiro que sofreu o que não deveria ter sofrido? Porque essa conta vai chegar, Caivano. Vai chegar, né? Ela vai chegar no momento que as estruturas e as instituições voltarem a funcionar com normalidade, né? Eu tenho dito que a justiça no Brasil, se não está morta e a gente não teve direito a um sepultamento, a um velório, ela foi ferida de morte e está encostada em alguma UTI do SUS sem direito à visita. É assim que eu me manifesto com o que acontece no nosso país. Então, um abraço aí ao Anderson Torres, tenho aqui nessa pessoa, nesse reles advogado, que está lutando aí por alguma causa, uma admiração profunda pelo trabalho que o senhor e o Silvinei Vasquez desempenharam aí pela justiça no Brasil. Olha, Pitoli, eu vou voltar um passo atrás aqui com toda a permissão que você me dá aqui, para lembrar a PEC 37, lembrar para a nossa audiência aí a PEC 37, de novo agradecendo aqui ao meu querido amigo Silvio Kuroda. A PEC 37, ela foi uma tentativa de se mudar a Constituição Federal e fazer com que as investigações de crimes ficassem adstritas, única e exclusivamente com as polícias, ou seja, alijando o Ministério Público de qualquer investigação. Pois bem, a população brasileira, Pitoli, foi à rua para impedir que a PEC 37 avançasse. O MP conseguiu, através da manifestação popular, se proteger e garantir o seu direito a continuar investigando, a continuar sendo custos legis que a gente aprendeu desde a sua promulgação lá em 1988, em 5 de outubro de 1988. Pois bem, está na hora, respondendo a sua pergunta, do Ministério Público devolver à população brasileira esse presente que recebeu da população brasileira. Ministério Público, senhores promotores de justiça, senhores procuradores gerais, está na hora de vocês devolverem esse presente. A PEC 37, Pitoli, ela foi rejeitada pelo Congresso por 490 votos de rejeição. 490. É quase que a unanimidade. Olha que é coisa extremamente difícil ter unanimidade dentro do nosso Congresso Nacional. 490 deputados rejeitaram isso. Então está na hora do MP devolver esse presente, fazer o seu trabalho, como a Lindora Araújo fez e foi afastada por doença. Eu entendo o que ela deve estar passando. Ela se manifestou em 2018 para dizer: está tudo errado, temos que parar, temos que voltar à normalidade. Cadê o MP? Cadê a PGR funcionando da maneira correta? Não, agora vai investigar por supostos atos antidemocráticos. Pitoli, o que está faltando é a gente ter a audácia dos cafajestes, como diria Nelson Rodrigues. Está faltando a gente se levantar para exigir a nossa anistia, o 5793 ser aprovado, como a Lei 6683 foi aprovada em 1979, de tanto que a esquerda gritou por causa da morte de Vladimir Herzog. Pois bem, a gente tem a morte do Clezão, a gente tem a morte do seu Antônio Marques, a gente tem a morte do seu Giovanni. A gente já não tem morte suficiente para clamar pela aprovação desse PL 5793? Eu não ouço ninguém falar disso, Pitoli. Pelo amor de Deus!
Onde a gente vai chegar? Onde que vocês querem chegar, nossa audiência, população brasileira? Que a gente viva acorrentado? Que todos nós vivamos tornozelados? Que a gente efetivamente não possa mais fazer nada? Pois bem, para fechar aqui essa questão, Montesquieu, que para mim, repito, serve de inspiração o tempo todo, dizia que a liberdade para uma nação começa com a liberdade de expressão. Até rima, né? E ele dizia o seguinte: o cidadão tem que ter liberdade de escrever e falar tudo aquilo que a lei não lhe proíba expressamente. Meus amigos e minhas amigas, a lei não só não te proíbe expressamente de falar, de escrever, como ela te permite fazer isso. Está na Constituição brasileira. Tem até outra DPF para a gente lembrar aqui. Caivano, mas a censura está chegando, hein? Porque o discurso está muito alinhado. Lewandowski, Moraes, Dino está chegando ali e Lula. Eles pegaram a palavra democracia e certamente é a mesma interpretação que a gente pode ter para o Ministério da Verdade do 1984, enfim, né? Então, eles estão... Já está pavimentada a censura no Brasil, hein, Caivano? Sim, Vitória. E, de novo, por falha nossa, olha, vamos lembrar outra DPF, outra ação de descumprimento de preceito fundamental, que foi relator o Gilmar Mendes, a DPF 130. Ela garante o seu trabalho aqui, Pitoli. Ela garante que você possa dizer tudo aquilo que você tem informação e probabilidade de veracidade, sem que isso comprometa a sua segurança, porque você está fazendo um trabalho de jornalismo. Não que você não possa ser processado, é direito de qualquer cidadão que se sinta prejudicado recorrer à justiça para tentar dirimir essa injustiça, ou pelo menos na interpretação do advogado dessa pessoa, dirimir essa injustiça. Agora, você não pode ser impedido de falar previamente. A DPF 130 te protege disso. Está na hora da gente fazer as nossas instituições voltarem a funcionar normalmente. STF, você tem que cumprir uma DPF, a decisão é sua, a decisão é do relator Gilmar Mendes. Portanto, nós temos que começar a mostrar para eles que eles já decidiram no passado coisas completamente diferentes do que estão decidindo agora. E justiça, em nenhum país do mundo, muda como uma biruta ao vento, Pitoli. É só isso que eu tinha para dizer. E eu te agradeço mais uma vez. A gente vai voltar a falar, Caivano, sobre o PL da anistia, seguindo todas as suas orientações. Eu sou um soldado, estou contigo, de braços dados, porque ninguém mais fala. Só que esse cidadão aí chamado Cláudio Luiz Caivano está lutando pelo PL da anistia como ninguém luta hoje no Brasil. Desculpa, aqueles que estão se sentindo incomodados com a minha fala, me perdoem, mas é esse cara aí que está lutando pelo PL da anistia. É o Caivano que está lutando por isso. E a gente precisa da guarida, da amparo, da força, para que esse soldado aí não fique para trás. Porque a imprensa não vai falar, deputados parece-me que estão com medo de falar, ninguém vai falar sobre o assunto que nós precisamos colocar na mesa todos os dias. Porque se passar, amigo, é 1 ano de prisão do Daniel Silveira, é 1 ano de prisão do Naime na próxima sexta-feira, o Silvinei está preso... e tantos outros que estão presos, outros com tornozeleira, sem vida alguma no Brasil. Então, ou a gente se posiciona, amigo, ou acabou, pode jogar a toalha. E aí, vamos falar a receita de bolo, vamos tocar uma música aqui na rádio, enfim, porque não vai ter outro caminho. Caivano, eu tô com você, pode contar conosco, bom final de semana, querido. Muito obrigado, Pitoli, a sua ajuda é inestimável. Eu peço desculpas à nossa audiência aí, que eu realmente às vezes me torno muito enfático, peço vênia de verdade, mas a questão ela já ultrapassou todos os limites de qualquer razoabilidade. Perfeito. E aí, se eu me calar, eu serei mais um desses, né? E como diria Edmund Burke, basta que os bons se calem para que a maldade prospere. Um ótimo final de semana a toda a nossa audiência, a você, Pitoli, João e Emílio Kerber. Até a próxima. Valeu, querido Caivano. Emilião, continua por aí. Já vou falar contigo sobre ele.